Você já sentiu como se você fosse uma pessoa que é fora da bolha? Ou fora da Matrix? Ou você já levou o nome de ovelha negra simplesmente por você buscar conhecimento fora daquilo que te foi doutrinado? Durante muito tempo, eu me sentia uma pessoa que não me encaixava em determinados lugares. E definitivamente eu achava que o problema era eu. Até eu descobri que sim, que era eu. Até porque eu tinha uma curiosidade de mundo, eu tinha uma curiosidade de entender por que o mundo era maior do que o meu quintal e por que algumas coisas, alguns acessos não chegavam a mim. Por que a minha vida era tão travada? E por que eu não conseguia elevar os meus níveis, né, da forma como eu almejava e sonhava? O primeiro fato foi que eu descobri sobre a minha ambiência. A ambiência, ela realmente influencia em todos os fatores da nossa jornada. Segundo, eu entendi que eu precisava buscar mais conhecimento, principalmente para uma pessoa que queria elevar níveis. Até que eu descobri a lei da atração. E esse é o nosso assunto desse vídeo. Eu sei que ainda existe um tabu dentro da lei da atração e eu sei que muitas pessoas acham que a lei da atração é algo místico, quando na realidade ela faz parte desse mundo e desse universo. Ela rege tudo isso. Você querendo ou não, a lei da atração está acontecendo, com ou sem a sua permissão. A lei da atração é simples porque tudo no universo é energia. Inclusive você. Seus pensamentos, suas emoções, suas palavras, suas ações, seu comportamento, tudo emite uma frequência. E você está emitindo essa frequência o tempo todo, para o mundo inteiro. Joe Dispenza, ele explica em uma das suas obras que os pensamentos são elétricos e os nossos sentimentos são magnéticos. Ou seja, você pensa com a sua mente, mas atrai com o coração. O problema é que muita gente pensa em abundância, mas se comporta e vibra com escassez. E o universo simplesmente responde ao sentimento, não ao desejo mental. O erro mais comum que as pessoas cometem é desejar sem se alinhar. A maioria das pessoas acha que a manifestação acontece só quando você escreve num caderno, quando você utiliza técnicas de 55 vezes 5, quando você trabalha só as visualizações, mas o processo de manifestação, ele é muito mais profundo do que isso. Muitas pessoas repetem 1001 afirmações por dia, ficam ouvindo áudios no YouTube de reprogramação mental, fazem afirmações na frente do espelho, mas continuam com medo, inseguras e vibrando na escassez. E o mais perigoso disso tudo é que isso não é manifestação, mas sim fingir uma vibração. É como se você pedisse um relacionamento saudável, mas ainda se sinta indignada por ser amada. Ou você pede prosperidade, mas vive ali reclamando de dinheiro, falando mal de dinheiro, pensando coisas erradas sobre dinheiro. É como se você dissesse, eu quero um novo emprego. Mas quando você está prestes a alcançar esse novo emprego, você começa a pensar que você não é bom o suficiente, que talvez por essa razão eles não vão te escolher. E o que acontece? As portas acabam se fechando. Por quê? Você desejou algo. Em algum momento você sentiu algo, mas você não continuou mantendo o comportamento, deixando alinhada a sua vibração para que isso realmente fosse concretizado e alcançado na tua vida. Tá, mas o que faz realmente então a lei da atração funcionar na nossa jornada? É mais simples do que você pensa. Porém, você precisa estar disposto a quebrar os tabus, os medos, os paradigmas, os mitos e realmente imergir nesse universo de infinitas possibilidades. Esther Hicks vai dizer assim: você atrai pelaquilo que você sente, não pelaquilo que você deseja. A chave verdadeira é você alinhar o seu estado emocional com a realidade daquilo que você realmente quer viver. 3 coisas que precisam estar alinhadas para te ajudar no seu processo de praticar com eficiência a lei da atração. Primeiro, pensamento. Você precisa ter clareza daquilo que você quer. E quando eu digo clareza, é clareza mesmo. Olha, eu quero um Jeep Compass branco com teto solar, com ar-condicionado, com bancos em couro. É sobre você ter clareza, detalhes daquilo que você deseja. Sentimento. Vibrar como se aquilo fosse real. Imagine que você hoje está entrando na concessionária, você cumprimenta, você sente o aperto de mão do atendente, você senta na cadeira, vocês dialogam sobre a vida, vocês dialogam sobre possibilidades, você vê a forma de pagamento do seu carro, do seu veículo e automaticamente ele te convida para entrar dentro daquele carro para que você possa fazer ali o test drive. Você senta, você sente os bancos, você sente o volante e você sente o cheiro daquilo que você deseja alcançar. E isso é totalmente cocriável. A nossa mente é uma máquina de criar campos e transformar isso em realidade. Unindo com o sentimento, com a vibração, eu posso te garantir que é completamente possível você
manifestar. Aqui o próximo ponto é sobre ação. É sobre você agir como se realmente você já estivesse vivendo ou atraindo aquilo que você deseja e anseia. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha de como eu co-criei uma realidade que eu desejava muito na minha jornada. Eu sempre fui a menina que sonhava em ir, por exemplo, para a Disney. Desde menina, eu, como muitas outras crianças, desejou ir para Disney. Só que isso era algo intangível dentro da realidade da minha família. Então eu nunca ousei sequer compartilhar esse sonho para os meus pais, para os meus familiares em si. Só que eu sempre visualizava eu estando lá. Eu visualizava o cheiro, eu visualizava eu vendo o Mickey e a Minnie, eu visualizava o castelo, eu visualizava que eu estava comendo lá, eu visualizava, mas dentro desse contexto todo, eu sentia. E por um instante eu me permiti um dia imaginar como era o cheiro daquele lugar. E eu confesso para vocês que quando eu estive na Disney no ano passado, no meu aniversário, em novembro de 2024, que foi um presente que o meu marido abraçou comigo e me ajudou a realizar, nós visualizamos, trabalhamos e concretizamos tudo isso juntos. Quando eu estive lá, o cheiro era idêntico àquilo que eu havia pensado e materializado. Então eu quero dizer para vocês que esse processo de você conseguir trabalhar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua ação realmente faz toda a diferença. Porque eu agia, às vezes, como se eu já tivesse ido, como se eu já tivesse vivido. Eu trabalhava aquela energia, aquela vibração, como se aquele lugar já tivesse sido visitado por mim. E como se eu fosse me reconectar com aquilo novamente, como se fosse uma nova oportunidade de vida que eu pudesse estar lá. Eu agia como se já tivesse um dia acontecido, quando na realidade aconteceu e eu pude reviver tudo aquilo que eu trabalhava em mim. Então, gente, são exercícios completamente praticáveis e que sim, ajuda. É da noite para o dia? Tudo vai depender de você. A lei da atração, ela faz sim com que as coisas sejam atraídas e te possibilita viver as infinitas possibilidades que o universo coloca na nossa jornada. Algo que eu acho muito importante dizer aqui é que quando você pensa com abundância, você começa a sentir gratidão. E a gratidão, gente, ela é o sentimento real do campo magnético da manifestação. Se você é uma pessoa que consegue se sentir grato pelo que você já possui e pelas coisas que você um dia se visualiza receber, você já está entrando no campo magnético de força da realização. E dentro desse ponto todo aqui nós podemos dizer que é possível sim destravar a lei da atração na sua vida, porque quando eu comecei a buscar estudo e conhecimento, eu entendi que existe um caminho que pode ser trilhado e faz com que ela realmente destrave a nossa jornada. O primeiro ponto é o estado do já é. Como nós já falamos aqui, é muito importante que você sinta que aquilo já é realizável, já está ocorrendo, as situações da sua vida já estão acontecendo para que tudo se alinhe, para que você possa viver aquilo. Ou seja, já está feito, porque isso muda a sua vibração, te eleva e te coloca num estado energético muito sensacional, melhorando não só a sua autoestima, mas melhorando até mesmo o seu próprio estilo de vida. Outro ponto muito importante é quando a gente entende que a nossa boca, ela pode abençoar, mas ela também pode amaldiçoar os nossos sonhos. Então, quando nós começamos a fazer algumas trocas, isso faz com que a gente flua melhor. Quer um exemplo? Comece a se corrigir e troque. Eu preciso por eu escolho, não tenho por estou criando. E o tomara que dê certo por eu já estou pronta para receber. Há uns dias atrás eu estava com uma amiga dentro do carro dela e passou um carro ao nosso lado. E aí eu olhei e falei, cara, como esse carro é bonito. Aí ela pegou e falou, ai, você acha bonito? Eu falei, acho, e eu tô pronta para receber ele. E ela deu risada, ela falou, eu queria ter um pouco do seu otimismo. Eu falei, não, você tem que então desejar ter um pouco da minha frequência energética, porque isso vai fazer com que você entre na frequência do otimismo, tenha uma vida mais positiva e consegue ali talvez entrar num campo magnético fluido para você poder receber esse carro como um dia eu vou receber. E ela olhou para mim assustada assim e falou, eu preciso aprender isso. Eu falei, isso é completamente aprendível e praticável. Fazer exercícios de consistência emocional vai fazer com que você comece a se observar mais e melhore o seu comportamento e as suas ações. Pergunte durante o dia, o que eu estou vibrando agora? O que eu estou sentindo agora? Observar os nossos sentimentos vai fazer com que a gente observe os nossos comportamentos também e encontre pontos de melhora para que a gente consiga evoluir. E se a sua resposta for medo, dúvida, insegurança, escassez,
O que você precisa fazer é só se extrair desse campo. Então, por um instante, você vai fechar os seus olhos, você vai fazer 3 respirações profundas e você vai se visualizar fazendo algo que você ama. Seja estar com os seus filhos, que isso eleva a nossa vibração com toda certeza, seja estar no meio das pessoas que você ama, ou até mesmo se visualizar num lugar que você gosta de ir, estar ou frequentar. Isso faz com que a nossa vibração também se modifique, tira a gente desse campo escasso de sentimentos e faz com que a gente consiga transmutar a energia naquele momento. A lei da atração, gente, ela não falha. É porque às vezes nós queremos manipular o universo com nossas palavras, sendo que o universo ele não lê as nossas palavras, ele lê o que nós estamos sentindo às vezes de forma silenciosa, mas sentindo. Entenda que você não precisa pedir com desespero, você só precisa alinhar a sua confiança. E isso não se trata de mágica, isso se trata de campo, isso se trata de decisão, isso se trata de visão, isso se trata de expansão de consciência. Se esse vídeo te trouxe algum ensinamento, te colocou em um patamar mais elevado, fez com que você compreendesse as suas travas, se inscreve aqui, deixa o seu like para que o YouTube possa entregar mais esse conteúdo para mais pessoas que se interessam nesse assunto expansivo. E me segue nas redes sociais. A gente se vê logo, a gente se vê em breve.